Este programa contém dramatizações de eventos reais e pode não ser adequado a alguns telespectadores. Juntos para sempre. Eu estava tão animada, tão apaixonada e tão feliz de estar com ele. Esta noite definirá seu relacionamento. Eles iam fazer amor pela primeira vez. Mas antes que o encontro termine, o amor verdadeiro dará lugar a uma violência inimaginável. Ele estava procurando alguém para atacar, machucar, matar. E a noite será inesquecível, mas pelos motivos errados. Eu achei que não ia conseguir sair viva daqui. Encontros Infernais. Outubro de 1972. Uma cidade próxima ao deserto, Albuquerque, no Novo México, é o cenário perfeito para um romance entre jovens. O universitário Ricky Aker leva sua namorada, Darlene Levine, para comemorar seu 20º aniversário. Rick e Darlene eram alunos da Universidade de Albuquerque. Tinham acabado de se conhecer, ela era caloura, ele era um pouco mais velho. O namoro deles era bem recente. Nós decidimos sair para jantar e aproveitar a noite. Rick mora na cidade há muito tempo, mas veio do sudoeste do país. Darlene é uma recém-chegada. E para essa nativa de Chicago, o deserto é uma paisagem estranha. Juntos há alguns meses, eles esperam que o aniversário de Rick marque uma nova fase de seu relacionamento. Ela tinha preparado uma coisa especial para mim naquela noite. Eu era virgem antes daquela noite. Eu me guardei para ele porque ele era muito especial para mim. Aquela seria a primeira vez da Darlene naquele encontro. Mas não foi só o que aconteceu. Durante o jantar, a ansiedade aumenta. Rick mal pode esperar para ficar a sós com Darlene, longe de olhares curiosos. Depois do jantar, o Rick decidiu levar a Darlene para um mirante que ficava a uns 2 quilômetros da cidade. Porque era um lugar onde os jovens costumavam ir para namorar. Dava para ver as luzes da cidade lá do alto, mas não estávamos prestando muito atenção naquele momento. Rick quer criar um clima e liga o rádio para ouvirem um pouco de música country. É uma decisão banal, mas que trará consequências terríveis. Mas primeiro, o momento pelo qual tanto esperavam. Rick e Darlene decidiram consumar seu relacionamento no banco de trás de um carro, no mirante, só os dois. Sob as estrelas e com as luzes da cidade à distância, eles se sentem como as últimas pessoas da Terra. Enquanto o deserto fica cada vez mais frio, dentro do carro, há calor mais do que suficiente para aquecer o casal. A gente ficou ali se agarrando. A gente era meio desajeitado, mas mesmo assim foi especial por causa do Rick. Eles tinham que voltar. Além de estar esfriando, era outubro e eles acharam que os amigos com quem moravam iriam começar a se perguntar onde eles estavam. Mas o que devia ser o final de uma noite mágica, na verdade, era só o começo. Infelizmente, como deixaram o rádio ligado, os dois não conseguiram dar a partida no carro. A bateria riu. Parece ser um erro inocente. E Rick parece inconformado. Sem casas ou carros à vista, ele sugere que eles voltem andando para a cidade, atravessando o deserto aparentemente vazio. Estávamos num lugar isolado, mas achei que conseguiríamos voltar.
Darlene e Rick mal tinham começado a caminhar quando um carro aparece inesperadamente no meio do deserto e vai direto até eles. Não era muito comum que um carro fosse naquela direção. Carros não surgem do nada no deserto. Eles acharam estranho porque não tinha nada por lá. Dentro do carro escuro, eles conseguem ver que há 3 homens. Eu pensei, quem poderia ser naquela hora da noite? Mas o medo de Darlene se transforma em alívio. Os 3 homens parecem dispostos a ajudar. Eram 3 mexicanos mais ou menos da nossa idade. Rick e Darlene ficaram aliviados. Eles acharam que iam ser resgatados. Eu pensei que foi legal eles terem parado. Eles viram o capô do nosso carro aberto e parecia que queriam nos ajudar. Os universitários de Albuquerque, Darlene Levine e Rick Aker, estão tendo um encontro romântico. O Rick e a Darlene decidiram ir até um lugar bonito e isolado no deserto, onde iriam consumar seu relacionamento. Mas quando a paixão termina, os problemas começam. O carro do Rick não dava partida. Ele tentou várias vezes, a bateria riou, ficamos presos naquele lugar. Quando eles começam a longa caminhada através do deserto escuro e gelado, um carro aparece do nada, com 3 homens dentro. E o motorista perguntou, vocês precisam de ajuda? E eu disse, precisamos sim, o carro não pega. Ele disse que ia nos ajudar. Nessa hora eu disse para Darlene, vai ficar tudo bem. Mas nesse momento, o encontro romântico se transforma em um inferno. Quando ele sacou a arma, a ficha demorou para cair, tipo, não tá acontecendo. Eu fiquei sem ação e comecei a achar que íamos morrer. Rick pensa em correr dos assaltantes, mas antes que possa reagir, ele conta que os agressores seguraram Darlene com violência. Eu me senti impotente. Você começa a pensar numa saída muito rápido. O que eu faço? Será que eu reajo? Mas o problema é que ela não estava perto de mim. Eu não podia ficar entre ela e eles. Os 2 homens começaram a arrancar minha calça. E eu não consegui reagir. Eu perguntei por que eles estão fazendo isso. O que eu fiz? Não fiz nada. Por que estão fazendo isso comigo? Depois de rasgarem sua calça, Darlene conta que ela e Rick foram jogados no carro. Eles me colocaram no banco de trás e o Rick no banco da frente. Eu perguntei por que estavam fazendo isso, por que motivo estavam nos atacando. Ele encostou a arma com mais força em mim e me disse para calar a boca, senão ele ia atirar. Mas não adiantou. Então o homem engatou a marcha e saiu. Os sequestradores levam Rick e Darlene para o meio do deserto isolado e sombrio. O motorista deixou os faróis desligados, o que não era um bom sinal. Eu temia pela minha vida. Aquilo não tinha fim. Eu a ouvia chorar, chamar o meu nome, mas não podia fazer nada. Desesperado, Rick implora aos sequestradores que levem a sua carteira. Mas esses homens não estão interessados em dinheiro. Quando não aceitaram o que eu oferecia, eu sabia que ia ser mais do que um assalto. O carro acelera através do deserto inóspito, na direção de horrores inimagináveis que assombrarão Rick e Darlene pelo resto da vida. O Rick e a Darlene não tinham a menor ideia de onde estavam indo. Até onde sabiam podia ser para o México. Finalmente, o motorista para sem nenhum motivo aparente. Estava escuro e eles estavam no meio do nada. Eu fiquei pensando, o que vão fazer agora? O que vão fazer com a gente? O que vão fazer comigo? Confusos e paralisados de medo, Rick e Darlene são arrastados para fora do carro. Eu não sei direito a distância. Deu para ouvir quando tiraram ela do carro pelos gritos dela. E então, sem aviso, eles bateram na cabeça do Rick com a arma. Ele caiu de joelhos, como se estivesse preparado para uma execução. Havia um homem apontando uma arma para o amor da vida dela e ela não podia fazer nada. O outro cara que estava com eles disse, atira nele.
E em um momento que parece em câmera lenta, Rick ouve o atirador puxar o gatilho. O encontro tão esperado de Rick Aker e Darlene Levin se transforma em um pesadelo mais terrível do que conseguiriam imaginar. Apontaram armas para a cabeça deles e também ameaçavam matá-los. Segundo o casal, Darlene, apavorada, assiste a um dos homens apontar a arma para a cabeça de Rick e puxar o gatilho. Mas nada acontece. Parece que a arma emperrou e não atirou. Ele tentou consertá-la, ficou muito frustrado e ficou cada vez mais irritado. Rick tenta aproveitar a oportunidade. Rick tentou reagir, mas eram 2 deles contra 1. Ele não teve chance. Darlene assiste impotente aos 2 homens espancarem brutalmente Rick na cabeça. Eu fiquei parada. Não podia me mexer. Fiquei paralisada, como se fosse feita de pedra. Com o corpo aparentemente sem vida de Rick a seus pés, o atirador vasculha o chão do deserto tentando encontrar algo que perdeu. Eu pensei que ele ia querer sair de lá o mais rápido possível, mas ele continuou procurando. Os minutos passam e ele desiste de procurar o objeto perdido que era sua arma. Darlene não sabe que esse era o único raio de esperança em uma noite desesperadora. Atirando Darlene no banco de trás, os 3 assaltantes deixam o corpo de Rick para ser devorado pelos coiotes. Eu os vi matar meu namorado. Sabia do que eles eram capazes. Por que me deixariam viva? Ela não sabia o que iam fazer com ela, nem para onde a estavam levando. Ela achou que eles ficaram rodando por horas. E talvez fosse verdade. Mas o carro para e o pesadelo recomeça. Darlene conta que um dos homens gritou com ela em espanhol. Como ela não falava espanhol, não conseguia entender o que ele dizia. Mas a brutalidade do que se seguiu não precisa de tradução. Os 3 me estupraram. Eu tentei não olhar para eles. Não queria ver o rosto deles pelo resto da vida. Eles iriam me assombrar. Foi um estupro coletivo. O que aconteceu foi uma tremenda violação da sua dignidade, do seu corpo, da sua pessoa. Pareceu durar anos. Achei que nunca ia acabar. Quando acaba, Darlene precisa enfrentar uma realidade inevitável. Depois de tudo o que ela viu, por que aqueles monstros a deixariam viva? Eu fiquei imaginando o que aconteceria depois. Eu pensei que preferia não durar muito. Eu queria morrer bem rápido. Eu não queria acordar e perceber que alguém tinha dado um tiro em mim. Mas, por incrível que pareça, em vez de tiros, ela ouve passos. Eles estavam se afastando dela. Ela ouviu as portas do carro se fecharem e, quando deu por si, viu o carro se afastando na escuridão do deserto. Ela não sabia para onde eles iam, nem tinha ideia que direção tomaram. Mas ela tem certeza de que eles vão voltar para executá-la. O encontro romântico de Darlene Levin começou como um sonho. Mas 1 hora depois, 3 homens a sequestraram e a estupraram brutalmente. E deixaram seu namorado Rick para morrer em outra parte do deserto. Eu não sabia onde estava e não tinha ideia de onde o Rick estava. Em vez de matá-la, Darlene conta que seus agressores a abandonaram à própria sorte para morrer no deserto inóspito. Acreditando que seus agressores irão retornar a qualquer momento, Darlene foge na direção contrária. Eu estava andando e não fazia ideia de onde tinha chegado quando vi as luzes de umas casas. Era preciso ser da região naquela época para entender direito o que ela encontrou. As pessoas que não tinham dinheiro ou meios de se sustentarem juntavam materiais de construção e faziam casas improvisadas no meio do deserto.
Ela não sabe o que se esconde atrás da porta. Mas se quiser sobreviver, ela precisa entrar. Com cuidado, ela bate na porta. Um homem atendeu e acho que eu estava chocada demais para contar de cara a um estranho que tinha sido estuprado. Em vez de falar do estupro, Darlene diz que se perdeu. Eu me sentei. Foi a primeira vez que sentei desde o estupro e não percebi o quanto eu estava cansada. Ela entrou, se deitou e apagou quase que imediatamente. Horas depois, ela acorda em pânico. Eu não queria dormir. Eu queria encontrar o Rick. Desesperada, Darlene convence o estranho a levá-la até a polícia. Eu estava péssima. Meus olhos estavam inchados, porque eu tinha chorado muito. Minhas roupas estavam rasgadas. Eu estava um caco. Mas agora ela só se importa com uma única coisa. Ela precisa encontrar o Rick. Mas a polícia conta uma história inesperada. É por ela que eles estavam procurando. Àquela altura, o Rick tinha conseguido ajuda e agora os policiais estavam procurando a Darlene por todo lugar. Gravemente ferido, Rick se arrastou pelo deserto durante algumas horas. Milagrosamente, ele é atendido em um hospital próximo. Depois de uma noite cruel de torturas inimagináveis, chega a hora de um reencontro emocionante. Lá estava ela, parada ali. Tão linda, tão incrível. Ela estava viva. Quando encontrei o Rick, fiquei tão aliviada de ver que ele estava bem. Nos abraçamos muito e foi tão bom. Rick tem várias contusões graves na cabeça, o nariz quebrado e 3 costelas fraturadas. Mas foi um golpe de sorte que salvou sua vida. A chance daquilo acontecer com o Rick era astronômica. Ele teve muita sorte naquele dia. Rick lembra que caiu de joelhos, com o cano da arma a alguns centímetros de sua cabeça. Então, por incrível que pareça, a arma falhou. Eu ouvi o som do gatilho da arma. Ela não disparou. Eu achei que era a minha oportunidade de reagir. Se eu ia morrer, morreria lutando. Mas Rick não pode competir com 2 homens dispostos a matá-lo. Eu agarrei a arma pelo cano com uma mão e o pulso dele com a outra mão. E foi quando eu senti um soco atrás do ouvido que me deixou de joelhos. Quando tentei reagir de novo, eu senti outro soco na cabeça. E foi quando eu apaguei. Eu desmaiei. Mas ele ainda está vivo. Os agressores só conseguiram desacordá-lo. E quando ele recobre a consciência, só pensa em uma coisa. A única coisa que eu pensava era onde estava Darlene. Ele teve que caminhar por quase 10 quilômetros no meio do deserto para avisar a polícia sobre seu desaparecimento. Eu achei que eles não iam encontrá-la com vida. Prender os suspeitos da agressão seria mais fácil do que se esperava. Felizmente, o carro que os 3 agressores usaram era bem peculiar. A polícia conseguiu localizar o veículo em apenas algumas horas, com os 3 homens dentro dele. 2 de 17 anos e 1 de 19. Mas durante o reconhecimento, Darlene não consegue identificar nenhum deles com certeza absoluta. Eu não podia dizer que tinha certeza absoluta. Eu tinha medo de mandar a pessoa errada para a prisão. E, para piorar, isso foi antes do DNA. Então, apesar de a polícia reconhecer que a Darlene foi estuprada, não havia como provar que aqueles homens eram os culpados. Aqueles caras não enfrentaram uma única acusação por nada do que eles fizeram naquela noite. Depois de um evento tão traumático, Darlene volta para Chicago. Ela quer ficar bem longe do cenário de sua noite mais terrível. Ao longo dos anos, eu toquei minha vida, mas sempre pensei no Rick. Eu nunca a esqueci. Eu sempre achei que, se isso não tivesse acontecido, a gente teria se casado. Ela sempre morou no meu coração. Décadas depois, Rick recebe uma ligação inesperada de uma jornalista. Ela disse, você conhece uma Darlene Levine?
Darlene? Sim, a conhece como Dusty. Não preciso dizer mais nada. Assim como eu estou fazendo agora, eu comecei a chorar. Porque sim, eu a conhecia. A jornalista conta que descobriu o que aconteceu com os 3 suspeitos do caso. Quando pesquisamos o seu passado, descobrimos que as coisas não acabaram bem para nenhum deles. Um levou um tiro na cabeça. Outro morreu de overdose de heroína. E o último foi encontrado afogado em uma poça d'água, supostamente assassinado, segundo a polícia. O julgamento de Deus é melhor do que o meu. E a sua vingança é melhor do que a minha. Mas não é vingança que interessa a Darlene e Rick. Quase 40 anos depois, o mesmo evento que os separou agora os reuniu. Eles começaram a trocar mensagens e a se telefonar e começaram a ser amigos de novo. Hoje, o casal se encontra com frequência. E falam do casamento que deixaram para trás há tantos anos. Nenhum de nós sabe o que o futuro nos reserva. Há muitas possibilidades. Tudo pode acontecer. Quem sabe o que vai acontecer no futuro? Acho que seria perfeito se terminássemos juntos. A gente riria por último e nós merecemos. Versão brasileira Vox Mundi.